E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Emergindo da Idade Média. É nossa próxima aula. Nossa videoaula 2. A caminho da unificação do mundo. No começo do século XVI, o mundo era um mosaico de civilizações e culturas. Destacavam-se a China, a Europa cristã, o Império Turco Otomano, uma África com forte presença islâmica ao norte e composta por diversos reinos ao sul. Na Índia, o sultanato de Delhi seria substituído em pouco tempo pelo Império Grão-Mongol Islâmico, mais tolerante com o hinduísmo. Então, olha só, começou, né, essa unificação do mundo no século XVI. O mundo ele era mosaico, né, perante as suas civilizações e cultura, e dentre eles destacavam quem? A China. A China se destacava bem nessa época. Na Europa cristã, o Império Turco Otomano, uma África com a forte presença islâmica, e ao norte composta por diversos reinos ao sul. Na Índia, o sultanato de Delhi seria substituído em pouco tempo pelo Império Grão-Mongol Islâmico, que é mais tolerante com o hinduísmo. No Sudeste Asiático, a cidade mercantil de Malaca exercia influência sobre toda a região. Na América, brilhavam os impérios Inca e Azteca. Aos poucos, porém, a Europa assumiria o papel de catalisador de um processo histórico que levaria à integração de diversas civilizações em um mercado mundial. Então, no Sudeste Asiático, a cidade de mercantil de Malaca, ela fazia o quê? Ela teve uma grande influência sobre toda essa região da América, que brilhavam os impérios incas e os astecas. E aos poucos, porém, a Europa, o que ela fazia? Ela ia assumir Nossa, que letra maravilhosa. Ela ia assumir, que vocês não estão entendendo nada, porque nem eu tô, acabei de escrever, mas nem eu tô. Assumia o papel de catalisador de um processo histórico que levaria à integração de diversas civilizações no mercado mundial. Tranquilinho aí? O período entre a segunda metade do século XVI e o século... Aliás, desculpa galera, não é século XVI, tá? É século XIV. E o século XV foi marcado por adversidades na Europa. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, a peste negra e a desorganização da produção agrícola, que levou um surto de fome e que tiveram profundas consequências. Muitas rotas comerciais terrestres foram interrompidas e a população do continente diminuiu significativamente. Então, nesse período da Segunda Guerra, que foi o período do século XIV entre o século XV, ele foi marcado por quê? Por grandes diversidades na Europa. Que uma delas foi a Guerra dos 100 Anos, que foi entre a França e a Inglaterra, a peste negra e a desorganização da produção agrícola. E o que aconteceu? Levou o quê? A um surto de fome e tiveram grandes consequências. E muitas rotas comerciais e terrestres foram interrompidas e a população do continente diminuiu-se muito. Então foi muito diminuída essa população
nessa segunda parte do século XV com o século XIV. Beleza? A oferta de moeda se limitava cada vez mais na Europa, pois os metais preciosos eram desviados para o Oriente, em troca de especiarias e outros artigos de luxo, e as minas de ouro e prata do continente europeu se esgotavam, e a falta de moeda prejudicou ainda mais o comércio. Então, com a oferta da moeda, ela seria limitada. Então, cada vez mais ela se limitava à Europa. E os metais preciosos eram desviados para o Oriente Médio, para o Oriente, em troca de especiarias e outros artigos de luxos. E as minas de ouro e prata do continente europeu se esgotou. E a falta da moeda prejudicou mais ainda o comércio naquela época. Além disso, o monopólio da lucrativa rota mediterrânea das especiarias, exercido pelas cidades italianas, especialmente Veneza, restringia a possibilidade de lucros de outras cidades europeias. Esses fatores levaram o grupo mercantil europeu em formação a buscar novas alternativas para expandir o comércio. Uma delas foi a navegação atlântica, que originou o processo de expansão marítima europeia, conhecido como as grandes navegações. Então, além do monopólio, que lucrava com as rotas mediterrâneas, e eles lucravam em cima das especiarias, exercido pelas cidades italianas, então especialmente em Veneza, que restringia a possibilidade de lucros e de outras cidades europeias. Então quem mais vendia era a Veneza, porque a possibilidade do lucro das outras cidades europeias. E esses fatores levaram o grupo mercantil europeu a buscar novas alternativas para expandir o comércio. Então, uma dessas alternativas foi a navegação atlântica, que ela teve um processo de expansão marítima na Europa e que ela foi conhecida como as grandes navegações, que também nós já estudamos sobre isso aí. A empreitada de enfrentar a desconhecida navegação no Oceano Atlântico exigia grandes investimentos, que estavam muito além das possibilidades de qualquer cidade europeia isoladamente. Por isso, a expansão marítima só foi possível onde havia um território unificado por um poder centralizador, e esse poder adotava quase sempre a forma da monarquia centralizada. Então, essa empreitada para eles, na época, era bem desconhecida, né? Que foram a navegação no Oceano Atlântico. E ela exigia um investimento muito alto, muito alto. E, além disso, muitos estavam, né? Não tinha essas possibilidades de qualquer cidade europeia isolada. Então, por isso, a expansão marítima ela só foi possível onde havia um território unificado a um poder centralizador. Então, aonde que dava certo essa expansão era onde tinha um poder, era onde tinha um rei, um dominador que ordenava, né, que ele era o centralizador. E esse poder adotava quase sempre a forma da monarquia centralizada. Tranquilo? Globalização, mundialização. Um vídeo produzido por um jovem com o seu celular na Coreia do Sul pode ser disseminado pelo mundo
em pouco tempo, por meio da internet e das redes sociais. Um calçado produzido na Malásia por uma empresa estadunidense pode ser comprada numa loja em Recife. Temos a percepção de que as distâncias espaciais diminuíram e que o tempo acelerou. Então, com essa globalização, foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, que um jovem ele produziu o vídeo, né, usando o seu próprio celular, e isso aconteceu na Coreia do Sul. E ele pode ser disseminado pelo mundo em pouco tempo e por meio da internet e das redes sociais. Um calçado que foi produzido na Malásia por uma empresa estadunidense, ele pode ser comprado em uma loja do Recife, porque temos a percepção de que as distâncias espaciais elas diminuíram e que o tempo acelerou. Um acontecimento vivido em Tóquio, por exemplo, pode ser transmitido ao vivo para a cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, ou tornar-se uma notícia veiculada no mesmo dia em diversos canais de televisão, tudo muito próximo, muito rápido. Isso é verdade, porque acontece as coisas, né, igual aqui o exemplo que ele nos deu aqui em Tóquio, mas rapidinho você pode assistir no Cuiabá, lá no Mato Grosso. Nós podemos assistir aqui em Anápolis. Então, a distância ela ficou mais curta e o tempo, né? Ele aumentou. O tempo é bem mais prático, mais rápido. Dizemos muitas vezes que esses fenômenos são consequências da globalização do mundo globalizado. Essas conexões entre culturas, pessoas e mercadorias parecem integrar o planeta numa grande comunidade interligada e interdependente. E esses aspectos da globalização são o resultado do intenso desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, das redes de computadores, dos satélites e cabos de fibra óticas. Então, com essas conexões entre as culturas, nós podemos, né, ter o acesso bem rápido, bem prático. Mas que o fundamentou a globalização foi a expansão da produção e circulação das mercadorias e das moedas por todo o mundo, praticamente sem restrições legais ou obstáculos impostos pelos estados nacionais. Segundo alguns atores, a globalização surgiu mais claramente a partir da década de 70, graças a uma série de medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos para dinamizar o mercado internacional e atenuar a crise econômica provocada pelos países que controlavam o comércio de petróleo. Então, com tudo isso aqui, ela se deu o início da globalização em 1970. Essas medidas favorecem a emissão de moedas, dólar, libra, peso e etc., sem o controle exercido pelos bancos centrais de cada país, que defendiam, até então, a entrada e saída das moedas. Isso provocou um aumento significativo do papel moeda em circulação pelo mundo e criou um sistema financeiro baseado na especulação. Esse fenômeno contribuiu para ampliar e fortalecer a expansão industrial pelo planeta por meio das multinacionais, fabricantes de computadores, eletrodomésticos, roupas, calçados e montadoras de carros, entre outras, espalharam pelo globo à procura de condições vantajosas para seus negócios. Com matérias-primas abundantes e baratas, baixo nível de organização sindical dos trabalhadores, impostos reduzidos e leis ambientais menos rigorosas. Na medida em que o poder dos bancos e das multinacionais aumentavam, o poder dos estados nacionais, sobretudo os países subdesenvolvidos, se reduzia. Consequentemente, as diferenças sociais e regionais se acentuaram, pois os Estados Unidos abriram mão do seu papel de regulador da economia e destimaram
poucos investimentos em políticas sociais como saúde, educação, habitação, entre outros. Então, galera, na medida que os bancos das multinacionais aumentou nesses dos estados nacionais, ele foi, né, nos países subdesenvolvidos. E isso aí teve uma redução muito grande. E a consequência das diferenças sociais, ela se acentuou muito. Como isso aí a gente vê até hoje, né? A gente vê essas grandes diferenças sociais aí que às vezes nos deixa muito chateados. Mas enfim, com essas explicações, vocês vão estar respondendo a próxima sequência de questões, de 4 questões. E qualquer coisa eu estou à disposição, é só vocês me chamarem, tá? Façam as atividades, galera. Não deixa atrasar. Tranquilo? Até a próxima.